Já. Bom, a gente vai encerrar então a parte de gravitação com os exercícios de sala. Tá? Como eu falei para vocês, esse assunto não é um assunto que caia muito. Sendo bem honesto, nem percam muito tempo estudando isso. Tá? Façam os exercícios básicos ali, uma meia dúzia. Tá? Esse é um assunto que vale a pena esperar chegar a revisão, a gente faz umas 2 questões ali e pronto. Tá? Percam o tempo, entre aspas, né? Com a outra frente, por enquanto, que é a parte de eletrostática. Tá? Que a semana que vem a gente entra na parte de campo elétrico, enfim, tá bom? Nessa frente aqui, agora que a gente está terminando a parte de gravitação, a gente entra numa parte muito importante, gente, que é a parte de trabalho e energia. Tá? Essa parte de trabalho e energia, ela praticamente encerra a mecânica. Porque aí, a partir daí, a gente começa a entrar com ótica, termologia, ondulatória, as outras frentes, as outras partezinhas, tá? E a frente de eletricidade continua com eletricidade. Vai embora, vai embora, vai embora, que vai até o final do ano, praticamente, tá bom? Bom, aqui são os tópicos que a gente falou, tá bom? Falamos dos modelos de Kepler, e na parte de lei de Newton, a gente falou da força gravitacional, falamos um pouquinho da aceleração, e não deu para falar de velocidade orbital na aula. Tá? Na gravação que está no Slack, tem tudo isso. Eu coloquei a aula completa no Slack. Tá? Tipo, a aula que eu já tinha completa. Então lá tem, e tem até uns outros tópicos lá. Não sei, tipo, se vocês forem assistir depois dessa aula no Slack, no final dela tem uns tópicos a mais lá, mas não é nada muito importante, tá? Não, nem perca tempo assistindo ela, se for por causa desse final. Bom, vamos lá. Questão número 1. Deixa eu só colocar esqueci de colocar minha mesa aqui. Questão número 1, gente. Para julgar se é verdadeiro ou falso as afirmativas, tá? Qualquer planeta... Aqui, na verdade, gente, é um resumo das leis de Kepler. É um resumo das leis de Kepler. Então, a primeira lei fala das órbitas. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui, ó. Que daí a gente faz um esquema. Então, como que é a órbita de um planeta? A órbita de um planeta é uma elipse. Ela não é uma circunferência, tá? O Sol, ele está deslocado meio para o lado da elipse, que é um ponto lá na matemática que o pessoal chama de foco, tá? E o planeta, ele tem uma órbita elíptica ao redor do Sol, basicamente. Então, o que ele fala na afirmativa 1, né? Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Lembrar, né, na aula eu falei um pouquinho, periélio, afélio, tá bom? No periélio, o planeta tem a maior velocidade, e no afélio ele tem a menor velocidade. Tá? As velocidades do afélio e do periélio são bem diferentes. Tá? Quanto mais achatada for a elipse, maior vai ser a diferença entre elas. Tá? Beleza? Tá. Outra coisa que a gente discutiu, né? Quando o planeta anda de um ponto a outro, a gente define uma área que esse vetor aqui percorre. Imagina que você tem aqui, ó, um vetor ligando o Sol até o planeta. Assim aqui, ó. Imagina que você tem um vetor ligando o Sol até o planeta. Quando o planeta anda de um ponto a outro aqui da órbita, esse vetor se movimenta. Concorda? Tá? Esse vetor, ele varre uma área. Ele varre uma área. O que o Kepler fala? Que se você pegar essa área e dividir pelo tempo que o planeta faz isso, o resultado dá sempre o mesmo.
Ou seja, quanto maior a área que ele anda, maior o tempo. Quanto maior a área que ele anda, maior o tempo. O que faz um certo sentido, né? Então, o que ele fala na segunda lei? Ele fala assim, o segmento de reta... Peraí. O segmento de reta que une um planeta ao Sol varre, entre aspas, áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Então, tipo, quanto maior a área, maior o tempo. Isso faz sentido. Por quê? Porque se a área dividido pelo tempo tem que dar sempre o mesmo resultado, significa que quanto maior a área, maior o tempo. Para manter essa constante, que é esse valor aqui. Tá? Beleza. Isso aqui ele chama... Não é tão importante isso, tá? Eu só vou citar porque vai que, né? Isso aqui ele chama de velocidade areolar. Velocidade areolar. Tá? Então a frase 2 também é verdadeira, tá, gente? A frase 2 também é verdadeira. Frase 3, que seria a terceira lei de Kepler. Se eu pegar o período de translação do planeta, pegar o raio da órbita do planeta, são duas grandezas, né? Cada planeta tem um período, que é o que a gente, né, na aula nós chamamos de ano. O que é o ano de um planeta? O ano de um planeta é o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol. O que o Kepler descobriu? Que se ele pegasse o período ao quadrado e dividisse pelo raio ao cubo, o resultado também dava constante. Ah, constante. Tá? Isso é uma propriedade que vale para todos os planetas do mesmo sistema. Para todos os planetas. Tá? Beleza? Então é verdadeiro. É verdadeiro. Então, as três são verdadeiras. Alternativa A. Tá bom? Se quiserem tirar print, tá? Ah, manda. Manda. Depois você manda, Rá. Isso também vale para satélites. Assim, sim, se eles estiverem orbitando em torno do mesmo planeta. Por quê? Porque a lei que rege a atração é a mesma, é força gravitacional. Então, tipo, para todos os corpos em torno de um único centro. Então, por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui, Ana. Planeta que tem muita lua. Júpiter, Saturno. Todas aquelas luas orbitando em torno do planeta, elas têm que ter essa mesma relação de raio com período. É que no caso de satélites, por exemplo, essa diferença é muito pequena, porque as órbitas deles são muito próximas, tá? Mas tem que valer. Tem que valer. Tem uma outra pergunta aqui. Prof, qual que tem maior velocidade mesmo? É no periélio ou no afélio? É no periélio. É no periélio. Tá? A gente vai descobrir uma coisa daqui a pouco que vai fazer muito sentido. Por que a velocidade no periélio é maior? O que acontece? O planeta ele está rolando uma órbita, concorda? Ele está rolando uma órbita. Gente, a órbita é um movimento muito especial. Por quê? O corpo fica girando em torno do outro sem cair. Sem cair. Então, é um movimento muito especial. Só que tem uma questão na órbita, gente. Para um corpo estar em órbita,
ele tem que ter uma velocidade determinada, que a gente chama na física de velocidade orbital, que daqui a pouco a gente vai calcular, inclusive, ela. Só que qual é o problema? Essa velocidade orbital, ela é tanto maior quanto mais próxima for a órbita. Então, tipo, para você manter um corpo em órbita perto de um planeta, ele tem que girar muito rápido. Muito rápido. Se você quiser que ele fique em órbita mais longe, ele pode girar mais devagar. Não tem problema. Então, existe uma adequação dessa velocidade. Então, o que acaba acontecendo? Quando ele vai se aproximando do Sol, o Sol vai puxando ele, puxando, e vai acelerando ele. Então, quando ele chega bem perto do Sol, ele está muito rápido. Muito rápido. Só que ele está tão rápido que ele não cai no Sol. Ele passa, e vai embora. Ele faz isso aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui onde eu tô? Aqui, ó. Ele vem nesse trecho aqui, ó, acelerando, no pau. Ele vem aqui, ó. Acelera. Tipo, ele vem porque o Sol tá puxando ele. Só que daí o que acontece? Quando ele passa para o outro lado da órbita, por aqui, ó, ele começa a entrar em movimento retardado. Porque agora o Sol está puxando ele para trás. Entendeu? Como a órbita é oval, a órbita não é uma circunferência. A órbita é oval, tem hora que o Sol puxa o planeta na sua própria direção e o planeta vem acelerando, e tem hora que ele volta, ele vai para o outro lado, e aí o Sol volta e segura ele. É como se fosse um estilingue. Ele fica fazendo assim, ó, zoom, zoom. Entendeu? Ele vai muito rápido de um lado e devagar no outro. Muito rápido de um lado e devagar do outro. Isso porque a órbita é oval. Tá bom? Vou trocar o slide, tá, gente? Próxima. Mano, essa questão aqui é para estourar a cabeça. Ela tem uns negócios muito bizarros. Atenção, gatilho. Pode ser que alguns conceitos que vocês vejam aqui, vocês não saibam ainda. Ok? Então, se você sair daqui com algumas dúvidas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque nós vamos falar de energia aqui. E energia é uma coisa que a gente não falou ainda. A gente já andou falando um pouquinho, assim, meio que nos momentos, mas a gente não teve aula de energia na física, que é o próximo assunto. Então, só que para fazer essa questão, eu vou precisar falar de energia, tá? Vamos lá. Ó, aqui tem o planetinha com a órbita. Tá vendo? Ó, aqui. Então, nessa região aqui da órbita, vamos supor que ele está fazendo um movimento no sentido anti-horário, tá? Ele está fazendo um movimento no sentido anti-horário. Então, se ele vem por aqui, ó, ele vem acelerando, passa pelo periélio, vum, e aqui ele vem freando. Ele vem freando, freando, freando. Aí aqui ele começa a acelerar, vum, e faz isso, ó. Tá? Vum. O que acontece? O planeta, ele, por causa da órbita, ele tem duas coisas que variam. O que varia ao longo do tempo? A velocidade e a distância que ele está do Sol. Concorda? Beleza. Qual é o problema? Todo corpo ele tem duas energias. Então, já dando um spoiler aí da aula da semana que vem. Todo corpo, na mecânica, a gente considera que ele tem duas energias. Uma energia armazenada e uma energia manifesta. Uma energia que está manifestada. A energia armazenada, ela se chama potencial. Ela está guardada no corpo. E na mecânica, existem várias maneiras de você guardar energia. Guardem esta frase. Na mecânica, existem várias maneiras de você guardar energia num corpo.
A energia manifesta, ela é chamada de cinética. Por quê? Porque ela se manifesta porque você vê. O corpo está andando. Tá? A energia cinética, ela depende da velocidade do corpo. Quanto maior a velocidade do corpo, maior é a energia cinética. A energia potencial, crianças, depende da altura em relação ao Sol. Quanto mais longe está o planeta, maior a energia que ele guarda, maior a potencial. Então, tipo, esse H aqui, ó, tá? Quem já teve aula de energia sabe dessas fórmulas. Então, tipo, se você não sabe, calma. O que é esse H? Esse H é a distância que o planeta está em relação ao Sol. Tá? Então, tipo, o Sol está aqui, ó. O Sol está aqui. O planeta está aqui, tá vendo? Ó, ele tem uma distância. Chama essa distância de altura. Tá? Você podia chamar de raio da órbita, tudo bem. Então, tipo, o que acontece? Tem horas que essa altura é muito grande. Tem horas que essa altura é muito pequena. Então, essa energia potencial, ela varia. Só que a cinética também. Porque a velocidade do corpo muda. Tem hora que ele está mais rápido, tem hora que ele está mais lento. Então, acontece uma coisa bizarra. Qual é a coisa bizarra? O planeta, ele tem uma energia que a gente chama de mecânica. Essa mecânica é a cinética mais a pote. E é aí que está a beleza da história. Por quê? Essa energia aqui, ó, ela é constante. Quando isso acontece, a gente chama o sistema de sistema conservativo. Isso explica por que a gente está há não sei quantos bilhões de anos dando volta em torno do Sol. Porque a energia do planeta se conserva. O que acontece é que a cinética e a potencial vão trocando de valor. Tem horas que a potencial é grande, que é quando o corpo está mais devagar. Tem horas que a potencial é pequena, que é quando o corpo está perto, mas está rápido. Então ele fica trocando de energia. Trocando, trocando, trocando. A minha net está ruim hoje? O que vocês estão achando aí, gente? Diz para mim se está todo mundo com o mesmo problema. É que eu não sei se só para mim, mas tá aparecendo bem depois do que você escreve. E aí você parece Não. meio lento. Tá Aqui ruim, tá né? ok, tá normal para vocês também? Aqui normal também. Porque aqui, na minha não tá aparecendo nada no meu computador, na verdade. Se tiver muito ruim, Naju, tenta desconectar e não conectar de novo, se é muito ruim. Tá demorando para aparecer, pode ser que a internet em geral esteja meio superlotada. Pode ser que seja isso. Tá? Se começar a picotar muito, vocês me falam. Conforme for, eu saio e entro de novo, tá? Também não tem problema, tá bom? Beleza. Tá bom. Beleza. Então, acho que é meio geral. Vamos ver aqui, ó. A Ana Ju tá entrando de novo aqui. Pronto. Às vezes é a internet mesmo. Então, ó, isso aqui acontece, gente, no que a gente chama de sistemas conservativos, tá? A energia cinética, ela vai trocando com a potencial. Trocando com a potencial. Então, tipo, por exemplo, no periélio,
periélio é onde o corpo está mais rápido. Então você tem energia cinética máxima e energia potencial mínima. Por quê? Porque ele está muito próximo do Sol, mas está muito rápido. Tá? Quando o corpo estiver no afélio, é o contrário. A energia cinética é a mínima e a pote é máxima. É máxima. Tá? E o sistema fica trocando de energia. Isso acontece, gente, isso acontece em qualquer coisa na mecânica acontece desse jeito. Tá? A gente vai usar essa técnica de olhar para a energia para explicar a queda livre de novo. A gente vai ter uma outra aula de queda livre, só que agora a gente não vai tocar em cinemática. A gente vai falar de energia. Porque quando um corpo cai na direção da Terra, acontece exatamente isso. A energia potencial ela vai virando cinética na queda. Então o corpo ele vai acelerando, tá? Então, tipo, a beleza do negócio é que o sistema você pode explicar várias coisas usando a mesma ideia de energia, tá? Então, tipo, isso é um conhecimento que o aluno tem que ter para meio que entender o que o exercício vai pedir aqui, ó. Porque ele vai falar o seguinte, ó, e ainda tem uma outra coisa que ele fala aqui, ó. E tem ó, considere as afirmações. Na posição A, ou seja, no periélio, a quantidade de movimento linear do planeta tem módulo máximo. Eita, nós! Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, gente, é uma grandeza na física que mede a quantidade de movimento. E o que diabos é a quantidade de movimento? É meio difícil definir o que ela é. Ela não é a velocidade, mas ela depende da velocidade. Por exemplo, vamos imaginar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, dependendo da resposta, vamos ver se vocês conseguem entender o que é quantidade de movimento. Imaginem numa rampa um caminhão e um carro descendo a 80 km por hora. Um caminhão e um carro descendo a 80 km por hora. Se um desses dois veículos, o caminhão ou o carro, colidir contra uma parede, qual deles vai causar mais estrago? A resposta é o caminhão. Embora eles estejam com a mesma velocidade, o fato da massa do caminhão ser maior faz com que o caminhão carregue mais energia naquele movimento, certo? Então, existe uma grandeza chamada quantidade de movimento, que a gente representa pela letra Q, que é determinada pela massa multiplicada pela velocidade do corpo. É uma outra grandeza. Então, tipo, na mecânica eu tenho a velocidade do corpo, eu tenho a massa do corpo. Com essas duas grandezas, eu calculo uma outra coisa chamada quantidade de movimento, que não é a energia cinética, que a energia cinética é outra coisa. Então é uma grandeza meio estranha, tá? Essa é a fórmula. Por que eu preciso dessa fórmula? Porque se no periélio a velocidade é máxima, a quantidade de movimento é máxima também, certo? Então a quantidade de movimento é máxima. Tá bom? Então a frase 1 é verdadeira. 1 é verdadeira. 2. Na posição C, que é o afélio, a posição C é o afélio, a energia potencial do sistema
é máxima? Sim. Sim. A energia potencial do sistema é máxima, porque o planeta está mais longe do Sol. Verdade. Verdade. Na posição B, veja que a posição B, ela não é nem o afélio e nem o periélio. Tá? Então não tem ninguém que é máximo ali. Não tem ninguém que é máximo. Na posição B, a energia total do sistema tem um valor intermediário, situado entre A e C. E aí? Gente, se o sistema é conservativo, exatamente. Se o sistema é conservativo, isso é falso. A energia é sempre a mesma. Então, a energia no ponto C, a energia mecânica, né? É igual à energia no ponto B, que é igual à energia no ponto A. Tá? O que muda são os valores da cinética e da potencial, como eu falei para vocês. Tá? Então tá falsa. Tá falsa. Só a 1 e a 2 são verdadeiras, tá bom, gente? Alternativa B de bola. B de bola. Isso. Exatamente. Tá falsa. Afélio e periélio são a menor e a maior distância do Sol. Maior e a menor distância do Sol. O afélio é o ponto onde ele está mais afastado e o periélio é o ponto onde ele está mais próximo do Sol. Tá? Nesses pontos, por conta da velocidade, a energia cinética e a potencial variam. Tá? Beleza, gente? Print. Três. Considere que um planeta de raio R tem dois satélites A e B, que descrevem órbitas circulares, como ilustrado na figura. Então, tipo, você tem aqui um satélite, ó. Aqui está o planeta, tá? Aí tem um satélite aqui em órbita, ó. Tá bom? Aí tem um outro aqui, ó. Tem um outro aqui. Tá bom? Aí ele fala assim, ó. Desprezando a força de atração gravitacional entre os satélites, então esquece que um satélite atrai o outro, né? Qual é o valor da razão do período de revolução dos satélites em torno do planeta? Então ele quer que a gente calcule a relação entre os períodos. Acho que foi a Ana que perguntou no começo da aula se isso valia para satélite. Aquela lei de Kepler. Está aqui. A lei de Kepler vale para satélite. Tá? Eu tenho um planeta e os satélitezinhos. O que a lei de Kepler fala? Ela fala o seguinte: se eu pegar o período do satélite A ao quadrado e dividir pelo raio da órbita dele ao cubo, isso tem que ser igual ao período do satélite B ao quadrado dividido pelo RB ao cubo. Por quê? Porque essa conta é constante para qualquer coisa. Tá, agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que eu tenho. Olha só, fica assim, período do satélite A ao quadrado é igual a... Ô, gente, o raio da órbita, cuidado agora, hein? Ó, o raio da órbita é a distância do satélite até o planeta mais o planeta. Tá? Você tem que contar o raio do planeta. É como se o planeta tivesse concentrado só aqui nesse ponto. Tá bom?
Então, é o raio da órbita em relação ao centro. Tá? Então, fica... Opa, deixa eu só trocar aqui a caneta. Fica 3Rs ao cubo igual período do planeta B ao quadrado dividido pelo raio da órbita do planeta do satélite B, que vai dar 6 Rs, né, gente? Ó, são 3 Rs aqui, mais 2 Rs, mais Rs. Então, são 6 Rs. Tá? 6 Rs elevado ao cubo. Vixe, a internet tá ruim hoje, né, gente? Tô vendo o povo entrando e saindo aqui. Putz, que horrível. Ó. Aqui, gente, eu vou fazer uma gambiarra, velho. Olha só. Ele quer TB sobre TA, né? Então, olha o que eu vou fazer. 6 Rs ao cubo sobre 3 Rs ao cubo é igual a TB ao quadrado dividido por TA ao quadrado. Só isolei os períodos, né? Eu passei o TA para a esquerda, passei os 6 Rs para a direita, fazendo as devidas mudanças aqui, tá bem? Aí, gente, olha o que eu vou fazer. Eu quero simplificar isso aqui. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu sei que é meio tosco o que eu vou fazer, mas vocês vão entender, ó. 6 Rs vezes 6 Rs vezes 6 Rs sobre 3 Rs vezes 3 Rs vezes 3 Rs. Não é isso que tem ali? E aqui eu escrevo assim, ó. Ó, ao quadrado. Escrevo ao quadrado. Tudo de uma vez. Aí, ao invés de eu ficar fazendo aquela conta chata, aqui fica, ó. 2, 2, 2. Certo? Então, TB dividido por TA é igual a raiz quadrada de 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Já tira a raiz quadrada. Né? O que dá para melhorar só um pouquinho aqui é que TB sobre TA igual a 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tá? Se a gente fosse arredondar a raiz de 2 para 1,4, então o TB sobre o TA seria aproximadamente 2,8. Vocês conseguem entender o que significa isso, gente? O que significa é o seguinte, o satélite B, ele demora 2,8 vezes mais do que o A para dar uma volta em torno da Terra. Tá? Repetindo, o período do satélite B é 2,8 vezes o do A. O que significa isso? O tempo que ele demora para dar uma volta em torno da órbita é 2,8 vezes. Vixe, travou agora. Vixe, agora eu travei. 2,8 vezes maior do que TA. Desculpa, travei agora absurdo. Tá bom? Beleza? O difícil é lembrar essa fórmula no vestibular, né, cara? Uma fórmula que a gente nunca usa. Vou fazer o próximo. De novo. Questão 4. De novo. Estima-se que em alguns bilhões de anos
o raio médio da órbita da Lua estará 50% maior do que atualmente. Naquela época, seu período, que hoje é de 27,3 dias, será... Então, olha que coisa louca. Ele está comparando a órbita da Lua atual com a órbita no futuro. Tá? Ele está comparando a órbita em duas situações. Então, tipo assim, hoje, a Lua ela tem um período de órbita de 27,3 dias. Que são as fases da Lua lá, né? Aproximadamente 28 dias. Tá? E ela tem um raio orbital, que eu não sei qual é. Só que o que o cara fala no texto é que daqui a um tempo, alguns bilhões de anos, o raio da órbita da Lua vai ser 50% maior, ou seja, ele vai valer 1,5 de R1. Ele vai valer o R1 mais metade. Qual vai ser o período dela? Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Se o raio vai ficar maior, o período aumenta. Então, por exemplo, já olhando para as alternativas, a gente já fica entre duas, né? Ou a D ou a E. Vamos ver o que vai dar aqui. Aí é aquela conta chata, né? T ao quadrado sobre R ao cubo. Aí também a gente olhando para esse exercício, né, gente? Cá entre nós. A gente até dá graças a Deus que os caras não cobram isso, né, muito. Imagina eu ficar tirando cubo de número, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha que conta desagradável o aluno teria que fazer. Ele vai substituir aqui, ó, fica 27,3 ao quadrado sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre 1,5 R1 ao cubo. Olha que conta horrorosa. Então, eu vou isolar o T2, tá? Então, vai ficar assim, ó. 27,3 ao quadrado vezes 1,5 ao cubo vezes R1 ao cubo. Tudo isso sobre R1 ao cubo. Dá uma olhada nessa passagem, gente. Veja se ficou claro isso que eu fiz. Ó. Ó. O que eu fiz, na verdade? Ó. Tá vendo esse 1,5 R1 ao cubo? Eu passei ele multiplicando aqui para cima. Só isso que eu fiz. Então, ficou 1,5 ao cubo vezes R1 ao cubo. Os R1s eu corto. Aí ficou essa conta horrorosa aqui. Que, obviamente, eu vou fazer na calculadora. Assim que eu achar ela. Espera aí. Ah! Espera. A conta é raiz quadrada de 27,3. Quer ver? Acho que dá para fazer uma conta bem simples. Eu acho que a gente não precisa fazer tanta conta, não. Dá para tirar várias coisas do quadrado aqui, ó. Quer ver, ó? Não vai ficar tão miserável a conta, não, ó. Vai ficar assim, ó. T período é igual a raiz quadrada de 27,3 ao quadrado vezes 1,5 ao cubo. 1,5 ao cubo, gente, eu vou escrever 1,5 ao quadrado vezes 1,5. Então, ó, daqui dá para tirar o 27,3 da raiz vezes 1,5 ao quadrado eu tiro da raiz vezes isso aqui, ó.
Essa é a conta. Tá? Beleza? Ficou menos traumática. A raiz de 1,5 das 1,2. Quase 1,44. Dá aproximadamente 50. Dá aproximadamente 50. Bem feia, né, os números. T2, aproximadamente 50 dias. Pode falar. Diga. Uma pergunta que a Ana fez aqui. Por que não pode ser 50% a mais do período? Porque ele não é diretamente proporcional. É quadrado sobre cubo. Esse é o problema. Se fosse assim, ó. Sabe como é a fórmula dos gases? Ó. Assim. Se fosse assim, ó. Aí você fala assim, beleza. Aumentou 50% do raio, aumentou 50% do período. Entendeu? O problema é esse segundo grau e esse terceiro grau aqui, que não é diretamente proporcional. Entendeu? Tipo, o que acontece com um ao quadrado, acontece com o outro ao cubo. É meio que assim. Beleza? Podem tirar print, gente. Questão número 5. Aqui a gente fala de força-peso. Um corpo situado na superfície terrestre pesa 80 newtons. Qual seria o peso desse corpo se ele fosse colocado na superfície de Urânio? Sabe-se que a massa de Urano é de 14,6 vezes a massa da Terra e que o seu raio é 4 vezes o raio da Terra. Então, é uma questão legal, por quê? Porque a gente vai aprender, vai perceber que a lei de Newton, ela te permite calcular a gravidade de um planeta. Então, tipo, vamos lembrar de algumas coisas aqui, né? A gente aprende na física que a força-peso é igual à massa do corpo multiplicado por uma tal de aceleração da gravidade. Tipo, é muito louco isso, né? Tipo, a gente estuda na cinemática, olha, tem uma aceleração. Tá, por que tem uma aceleração? Porque tem uma força. Essa força, que a gente chama de peso, é, na verdade, a força G, a força gravitacional. Tá bom. O que a gente sabe, então? Que a força G ela é igual a Gzão vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Agora, gente, compara essas duas fórmulas. Tá vendo esse termo aqui, ó? Tudo isso aqui. Esse termo aqui é o que a gente chama de aceleração gravitacional. Mano, eu fico imaginando a hora que o Newton fez essa conta e chegou na aceleração do Galileu. Porque, tipo, o Galileu já tinha determinado essa aceleração. Os caras já sabiam que ela era aproximadamente 9,8, porque ele fez experimento na raça. Ele calculou na raça. Ele pegava os corpos, jogava, tipo, media o tempo, e a partir das equações ele descobriu a aceleração. Na hora que o Newton fez a conta, o resultado bateu com o experimento, né? Tipo,
Porque é basicamente assim que como é que você valida uma lei? Você valida uma lei quando a lei confirma uma coisa que você mediu. Então, no laboratório eu vou lá e meço a aceleração gravitacional que vale 9,8. Tá bom. Se a lei de Newton é verdade, esse valor tem que dar 9,8. Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai comparar a gravidade da Terra com a gravidade de Urano. Tá? A gravidade da Terra, eu sei quanto vale. Ela vale 10. Tá? A gravidade de Urano, ele tem mais massa. Então, a gravidade, ela é diretamente proporcional à massa, ó. Olha aqui, ó, na parte de cima aqui, ó. Só que ela é inversamente proporcional ao raio. Então, será que a gravidade de Urano é maior que a da Terra? Porque ele é 14,6 vezes mais maçudo? Ou será que não? Então, o que a gente vai fazer? Quanto vale G? G da Terra vai valer. Eu vou fazer assim, G da Terra dividido por G de Urano. Aí eu vou fazer assim, ó. Quem é G da Terra? Gzão vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Quem é G de Urânio? É G vezes. A massa de Urano é 14,6 vezes maior que a da Terra. Então, é 14,6 vezes MT sobre... Peraí, ficou bem torto, calma. Ai. Aqui. Dividido aí o raio de Urano, eu vou colocar 4RT. Só que é ao quadrado, né? Ao quadrado. Tudo bem? Dá uma olhada aí. Putz, eu vou ter que apagar isso aqui, ó. Tá. Então, essa conta, eu vou passar para fazer, isso aqui vai ficar igual, porque eu já quero chegar no resultado, né? Então, isso aqui é igual a... Bom, tem algumas coisas que dá para cancelar aqui. O G, o MT, tá? O raio ao quadrado também eu posso cancelar. Então, na verdade, essa conta vai ficar assim, ó. GT sobre GU é igual a... Aqui em cima vai ficar 1 sobre 14,6 dividido por 16, que é o 4 ao quadrado. Portanto, gravidade da Terra sobre gravidade de Urano é igual a 16 sobre 14,6. Vou pedir para vocês conferirem as contas aí. Dá 1,1 aproximadamente, cara. Muito pouco. Então, G da Terra sobre G de U é aproximadamente 1,1. Então, quase igual. A gravidade da Terra é um pouquinho maior que a de Urano. Então, é muito curioso ver essa conta. Bom, vamos terminar a questão, depois a gente fala da conta, vai. Como que você fez? Deixa eu ver. Comparando as equações. Mas a gente meio que fez isso, não fez? É que eu só dividi uma pela outra, né? Mas acho que dá na mesma, não dá? Você chegou nesse mesmo valor? Deu 1,1 ou deu redondo? Nada, já entendi. Tá bom, não, tudo bem. Tá bom. Beleza.
Deu 0, deu isso mesmo, né? Tá. Então fica assim, ó. G de U é igual a 10 sobre 1,1. Aqui, ó. Já foi direto no peso, né? Já foi direto no peso. Tá bom? Aí isso aqui vai dar quanto, ó? Deixa eu ver. 10 dividido por 1,1. A gravidade dá aproximadamente 9. Aproximadamente 9. Tá? Aí eu vou calcular o peso. O peso dele em Urano é igual à massa dele. A massa é 8, né? Vezes a nova gravidade, que é 9. Que é 9. Por que você acha que fez besteira? Estão falando aqui, acho que eu fiz besteira. Por quê? Fala aí para nós. Deu aproximadamente 72,7 quilos. Newtons, Dan, perdão. Oi. eu acho que eu fiz besteira. Eu só peguei o 14,6 e dividi por 16. Aí deu 0,91. Aí eu Tá. deixei isso. Aí se eu multiplicar por 10, a gravidade da Terra fica 10 e ali fica 9,1, eu posso deixar assim, né? Ah, então, não deu aproximadamente 9 tua gravidade? Sim, é que eu tinha. É que eu pensei isso, na verdade, porque eu fui falar. Antes eu não tinha pensado nisso. Mas Tá. pode fazer também, né? Ó, a Aninha, o da Aninha deu redondinho. Porque ela fez desse outro jeito. Ela já calculou o peso direto. Também. Tá? Mas do jeito que você fez também tá certo, viu? Podem tirar print. Beleza. Velocidade orbital. Aqui, gente, antes da gente fazer a questão 6, ó, a 6, eu queria fazer os comentários aqui sobre velocidade orbital e período orbital. Então, tipo assim, lembra que eu falei para vocês que para o corpo estar em órbita, ele precisa ter uma velocidade adequada para isso. Como é que eu calculo essa velocidade? Essa é a ideia. Daqui a gente vai tirar uma fórmula. Daqui nós vamos tirar uma fórmula, tá? Então vamos lá. Imagine a situação que é a seguinte, ó. Você tem um corpo fazendo uma órbita em torno de um outro corpo maior, tá? Então, tipo, imagina, sei lá, tipo, a Terra e aqui um corpo, um satélite, tá? Esse satélite, ele tem uma velocidade. Velocidade, tá? Tá, beleza. Só que acontece o seguinte, vamos considerar, para ficar mais fácil a nossa vida, que essa órbita é circular. É uma órbita circular. Depois a gente pensa na elíptica, tá? Mas vamos pensar na circular. Vamos admitir que esse cara está em movimento circular uniforme. Então ele está com um módulo da velocidade constante. Então agora a gente volta lá para a aula de MCU. Quando um corpo está em MCU, gente, embora ele esteja com a velocidade constante em módulo, ele tem uma aceleração. É o que a gente chama de aceleração centrípeta. Essa aceleração, ela vem por causa da força gravitacional, que é uma força centrípeta. Então, para você calcular a velocidade de órbita de um planeta, o que você tem que pensar? E aí, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Qual que é a diferença de aprendizado dependendo da sua postura? Você pode pensar assim nesse momento: eu tenho que decorar uma fórmula. Ou você pode pensar o seguinte: eu preciso entender uma situação.
uma vez que você entender a situação, você chega na fórmula. Entende? Por que que a vantagem de você fazer isso? Porque essa é uma fórmula que você não usa muito. Mas a situação é famosa. Você já trabalhou várias vezes com movimento circular uniforme. Você já fez vários exercícios de força centrípeta. Então você sabe que existem várias forças que podem ser centrípeta. A gravidade é uma delas. Então, quando você quer calcular a velocidade de órbita, você vai dizer que a força gravitacional é igual à força centrípeta. E vai abrir isso aqui. E vai abrir. Quem é a força gravitacional? G, massa da Terra, vezes massa do satélite, dividido pelo raio da órbita ao quadrado. Isso tem que ser igual a força centrípeta, ela atua no satélite. Ela está aplicada no satélite. O satélite está sendo atraído. Então, como que eu calculo a força centrípeta? É a massa do satélite vezes a velocidade de órbita ao quadrado dividido pelo raio. Dá uma olhada. Tudo bem? Ó, tem uma pergunta aqui. Mas a força centrípeta não pode ser uma resultante entre a força gravitacional e a velocidade? Cuidado, velocidade não é força. Como que uma força pode ser resultante entre uma força e uma velocidade? Cuidado, porque são dois vetores, mas eles não têm nada a ver um com o outro. Entende? Tipo, para você somar vetor, você tem que somar vetores que sejam da mesma coisa. A velocidade, ela não é uma força. A velocidade é a rapidez do cara. É o quão rápido ele tem que estar para não cair. Tipo, porque se ele começar a andar muito rápido, o que pode acontecer, na verdade? Se ele começar a andar muito devagar, ele pode começar a fazer isso aqui, ó. E cai. É o que acontece quando uma cápsula vem da estação espacial para a Terra. Quando a cápsula volta para a Terra, ela vai reentrar na atmosfera. Então, quando o corpo quer entrar na atmosfera, ele diminui a velocidade. Se ele mantiver a velocidade orbital, ele não cai nunca. Ele não cai nunca. Tá? Então, eu quero achar essa velocidade aqui, ó. Eu quero a orbital. Opa, perdão. Eu quero a orbital. Então, peraí. Eu vou cancelar a massa do satélite. Eu vou cancelar o raio, com o raio ao quadrado. E aí eu tenho que a velocidade orbital é igual a G, massa da Terra, sobre raio da órbita da raiz. Aqui. Tá? Pela minha experiência, eu prefiro guardar isso, ó. Porque isso está atrelado a uma situação, do que guardar uma fórmula solta. Entende? Então, tipo, por isso que eu falo para vocês que lei de Newton é libertador. Porque quando você aprende a usar, tem um monte de coisa que você não precisa mais decorar fórmula. Ai, fórmula para não sei o quê, fórmula para não sei o quê, fórmula para não sei o quê. Tá, na mecânica, né? Tipo, beleza? Então, tipo, olha o que eu estava falando, gente. A velocidade, ela depende do raio. Ou seja, quanto maior a distância, ó, quanto maior a distância, menor é a velocidade orbital. Tudo bem? Agora, ô, gente, só um parênteses aqui. Olha para essa fórmula.
Essa fórmula mostra para gente que você pode colocar um corpo em órbita da altura que você quiser. Então, por exemplo, imagina que a gente fosse até o maior prédio do mundo. Não sei nem aonde que é agora o maior prédio do mundo, se é na Tailândia, na Indonésia, não sei. Você vai lá de cima e joga um corpo. Se você conseguisse manter a velocidade daquele corpo no valor adequado, ele ficaria em órbita. Só que, por que isso na prática é inviável? Você colocar um corpo numa órbita tão baixa. Porque para você botar ele numa órbita tão baixa, ele teria que estar tão rápido que o atrito com a atmosfera ia destruir o corpo. Você não conseguiria ter um satélite orbitando a, sei lá, 10 quilômetros de altura. Primeiro porque 10 quilômetros de altura é perto de avião. Então, tipo, né, seria uma coisa meio perigosa, mas tipo, a velocidade ia ser tão alta que é inviável isso. Então, tipo, tem que estar lá em cima a órbita, primeiro porque tem menos ar, tem menos atmosfera, então você tem menos atrito, então você consegue desenvolver uma velocidade maior, você mantém essa velocidade mais tempo, porque o corpo não desacelera, não tem atrito, né? Então, à medida que você vai subindo na atmosfera, a atmosfera vai perdendo o atrito, o corpo ele vai ficando quase que no vácuo, né? Então, o corpo ele tem, tipo, a estação espacial, gente, pra você ter uma noção, ela tem velocidade orbital de 28 mil quilômetros por hora, cara. 28 mil. Cara, é muito rápido. É muito rápido, é absurdamente rápido. Tá? Beleza? Tira print, por favor. Aí tem uma outra coisa que a gente calcula. Eu vou usar essa fórmula aqui para o período orbital, que é uma outra coisa. Período orbital. Então, tipo, vamos lá. Posso trocar? Pode, né? Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar. Período orbital. Então, tipo assim, agora eu tenho uma órbita que está o centro da órbita, aqui está o corpinho, com a velocidade, né? Essa velocidade eu já sei calcular. É a raiz quadrada de g emão sobre o raio da órbita aqui. Que veio daqui, né? Ó. Veio daqui. Tá bom? Essa daqui. Volta. Tá. Agora acontece o seguinte, gente. Se o corpo está em MCU, eu não posso dizer que ele tem uma velocidade, essa velocidade aqui, ela é uma velocidade linear. Lembra da velocidade linear? A velocidade linear, gente, ela era calculada como 2πrf ou 2πr sobre o período. A gente usava essas duas fórmulas. No nosso caso aqui, tipo na gravitação, eu vou usar essa que tem o período. Então, por exemplo, se eu fizer essa conta para a Terra em torno do Sol, o período vai me dar 1 ano. Entenderam? Se eu faço isso para a Terra, se eu pegar os dados da Terra, do Sol e fizer a conta, vai dar 1 ano, aproximadamente, porque a órbita da Terra é meio torta, né? Então, tipo, eu quero calcular esse período aqui, ó. Eu quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, V igual a 2πr sobre período. Certo? Tá, eu vou passar o período multiplicando. Então, vai ficar período vezes velocidade igual a 2πr. Tá bom? Período vezes velocidade igual a 2πr. Tá bom. Agora, gente, eu vou substituir
a velocidade aqui, ó. Só que como é uma raiz quadrada, eu já vou elevar isso aqui tudo ao quadrado, ó. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e elevar ao quadrado. Antes de botar a raiz ali. Tipo, nada a ver, né? Levar o negócio ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Período ao quadrado vezes velocidade ao quadrado igual a 4π quadrado r quadrado. Agora substitui a velocidade. Período ao quadrado vezes tudo que está ali dentro vai vir sem raiz. Então vai ficar g, emão sobre r igual a 4π r quadrado. Confere aí. Só tirei a raiz porque eu levei ao quadrado antes. Já para tirar a raiz. Agora eu vou isolar o período. Ah, é verdade. É verdade. Faltou o π, gente. Faltou o π. Ah. Tá aqui. Beleza? Agora, bota o R aqui para o outro lado. Então fica período ao quadrado igual a 4π quadrado R ao cubo, que eu vou passar o R multiplicando, sobre GM. Sobre GM. Dá uma olhadinha aí. Tá? Fórmula feia, né? Ô, fórmula feia. Agora, olha que interessante. Isso é uma fórmula, tá? Se você quiser deixar ela assim, no período ao quadrado, deixa. Se quiser tirar a raiz, ela vai ficar mais feia ainda, ó. Período igual a... Se você tirar da raiz, o que você consegue tirar da raiz? O 4π quadrado r quadrado. Então vai ficar 2πr vezes a raiz quadrada de r sobre gm. Essa é a fórmula. Tipo assim, é aquilo que eu estava falando, eu não sei, eu acho, tá, gente? Eu não decoro essa fórmula, não tenho como decorar, não sei essa fórmula. Se eu, por exemplo, se eu tiver um exercício que eu preciso saber ela, eu tenho que olhar na hora, cara, eu tenho que fazer isso na hora. Entende? Porque não tem como você guardar. A não ser que você faça 200 exercícios disso. Mas, meu, tem coisa mais importante para fazer exercício, entendeu? Então, por exemplo, aqui é um ponto em que, se você quiser estudar alguma coisa atrasada, qual a dica? Estude movimento circular. Manja. Porque quando você for estudar movimento circular, você está estudando isso aqui já. Porque você teve que lembrar do 2πr, teve que lembrar que tem uma velocidade linear, tá bom? Tá bom? É isso. Agora, acho que a gente consegue fazer as questões que faltam. Porque eu tenho essa fórmula maluca aqui, ó, do período de órbita, e eu tenho essa outra fórmula maluca aqui da velocidade de órbita. A velocidade de órbita é mais fácil de decorar, assim, né? Tipo, e até tem um outro exercício. Tá? Ó, olha a frase aqui, vou compartilhar, tá? Com uma frase anônima, eu não preciso falar de quem é. Leis está me atrasando em tudo. Não, senhora. Nananina. Leis vai salvar sua vida. Imagina. O que você está aprendendo com leis, você vai aprender, você vai ver que depois isso aí vai começar a desembocar em outras coisas. Tira print aí. Não fala, não profetize o santo nome de Newton em vão. É que é muita coisa, né? É muita teoria. É muita teoria.
Muita coisa. Olha lá. Questão 6. 2 satélites, A e B, estão em órbita circular em torno da Terra. Então, tipo, é bem aquele casinho, né? Você tem a Terra, tem o satélite A e tem o satélite B. Tem o satélite B. Vamos colocar ele aqui, sim. B. Tá? Ele tem um fazendo uma órbita, o outro fazendo aqui uma outra órbita. E aqui está a Terra. A bolotinha aqui no meio da Terra. É até um pouquinho maior, né? Pronto. Aí ele fala o seguinte, ó. O raio da trajetória A é RA e o B é 2RA. Então, esse cara, o RA, ele vale R e o RB vale 2 Rs. Tá? Ele fala das velocidades e dos períodos. Determine as razões. Determine as razões entre velocidades e períodos. Então, é basicamente a aplicação das fórmulas. Basicamente, a aplicação das fórmulas. Primeiro, ele quer VA sobre VB. Depois, ele quer TA sobre TB. Então, vamos calcular primeiro as velocidades. VA sobre VB. Vai ser... Espera aí. Opa. Raiz quadrada de G emão sobre RA, dividido por raiz quadrada de G emão sobre RB. Ó, eu peguei a fórmula e dividi uma pela outra como ele pediu. Claro que vai ter um monte de coisa que vai cancelar. O GM vai cancelar porque a massa da Terra é a mesma, né? Esse emão, gente, é a massa do planeta em torno do qual eles estão em órbita. Então, eu vou cancelar o G-emão. Essa conta vai ficar assim, ó. VA sobre VB é igual a raiz quadrada de RB sobre RA. Que vai ficar 1 sobre RA dividido por 1 sobre RB. Eu só inverti. Tá? Então, dá raiz de 2. Raiz de 2. Tá? Então, VA sobre VB dá raiz de 2. Ô, gente, confere essas contas aí, tá, velho? Tiozinho já tá destruído já. Já conferindo as contas. Aí, agora, eu vou fazer com os períodos. Só que o período é a outra fórmula. Por que que eu inverti? Porque tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção no mouse, ó. Ó o mousezito. Tá vendo que eu cancelei esse cara aqui, ó? Com esse aqui? Então, quando eu cancelei, ficou 1 sobre RA dividido por 1 sobre RB. Acompanha de novo aqui, ó, de cima, de novo. 1 sobre RA dividido por 1 sobre RB. Aí eu inverti aqui, ó. Quando você tem assim, ó. 1 sobre x dividido por 1 sobre y. Não é a mesma coisa que y sobre x? Assim, ó. Tá? É. Pelo menos ficou menos feio, né? Tá? Aí eu vou fazer agora com os períodos. Só que a fórmula do período é aquela fórmula horrorosa. Aqui, ó. 2πr raiz quadrada de r sobre gm. Só que aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Como ele me deu os raios, eu vou usar a fórmula assim, ó. Eu vou pegar o quadrado. 4π²
R cubo sobre GM. Vai ficar mais fácil de cancelar do que pegar essa coisa que tem raiz, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, 4π2 R3 sobre GM, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, TA sobre TB é igual a 4π, opa, vai ficar 4π2, opa, π ao quadrado, Danilo. 4π2, R ao cubo, sobre GM, dividido por período do B, 4π2 vezes. Só que o raio é o dobro. Dan, Oi. lá na fórmula o t tá ao quadrado, né? Aqui não fica. O que está ao quadrado? O π? Não, na fórmula fica t ao quadrado. Ah, né? verdade, verdade. O t está ao quadrado. Verdade. Isso é importante, porque depois a gente vai ter que tirar a raiz dele. Tá? Bem lembrado. Aí, ó, cancela uma pancada de coisa aqui. Cancela o 4π2. Cancela o GM. Vai cancelar o R cubo. E aí vai ficar assim, ó. TA sobre TB. Já bota tudo ao quadrado de uma vez. É igual a 1 sobre 8. Ó. Porque aqui em cima cancelou tudo, né? Inclusive o R ao cubo. Com o R ao cubo daqui de baixo. Só que o 2 continuou ao cubo aqui. Então ficou 8. Tá? Como ele quer TA sobre TB, então eu vou deixar assim, ó. TA sobre TB é igual a raiz quadrada de 1 sobre 8. Não vou nem mexer nisso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. O negócio ficou medroso aqui. Deixa assim. Porque depois que você tentar tirar esse 8 da raiz, vai ter que racionalizar. E você tá ligado, né? Vocês estão ligados que vai ter que racionalizar aqui. Vai ficar horroroso. Tá? Beleza? Tira print aí pra gente ir pro último. Acho que é o último que tem aqui. Acho que o último é menos horroroso. Tem 2. Tem o outro ainda. Aqui. 7. 7. Um satélite de massa Mzinho. Depois que a gente passa por essas coisas da fórmula, você vai começar a perceber, inclusive para quem for estudar depois os exercícios que estão na apostila, é tudo meio parecido, tá? Tem muito exercício com letra. Quando cai, tem muito com letra. Um satélite de massa Mzinho realiza movimento uniforme em órbita circular de raio R em torno da Terra, considerada uma esfera de massa Emão, sendo G a constante. Qual a energia cinética do satélite? Qual a energia cinética do satélite? A energia cinética, gente, eu coloquei naquele exercício que estava fazendo no comecinho, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Só que, se o satélite está em órbita, em movimento circular, você concorda que a velocidade dele é a orbital? E qual é a velocidade orbital? É a raiz quadrada de GM sobre o raio da órbita, não é? Que veio daquela dedução da velocidade orbital. Tá bom? Aí eu vou, fazer o quê? Vou substituir aqui, ó. Substitui. Então fica E cinética igual a M vezes. Como vai vir ao quadrado,
fica Gm sobre R, tudo isso dividido por 2. Por 2. Aí, só para melhorar um pouco a conta, né? A energia cinética, ela fica G emão, eminho, sobre 2 R's. Dá uma olhada aí, vê se é isso. Porque o 2 vai passar para cima, só que vezes meio, né? Tá? Beleza? Esse M, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui para não causar um pouco de confusão. Esse M, ele não está multiplicando só o R, ele está multiplicando a fração inteira, tá? Deixa eu colocar ele de um jeito um pouco melhor, para não dar confusão. Ó, acho que assim fica melhor. Tá? G emão, eminho, dividido por 2 R's. Tá bom? Que dá alternativa... Que estranho, né? Que ficou... Você viu que as alternativas têm os números, ó? Alternativa 5. Tá? 5. Agora, gente, tira print aqui. O exercício 8, vocês vão lembrar da aula de eletrostática. Vocês vão lembrar da aula de eletrostática. Vamos ver se vocês lembram dele. Posso tirar aqui? Já? Beleza. Ó. 3 pequenas esferas, tipo qualquer semelhança. Posso. Aqui. Aqui, ó. Ah, não, peraí, não foi esse aqui não, peraí. Aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Esse aqui. Nada, imagina. Pediram para voltar aqui, tá, gente? Desculpa aí. Ó. Olha a semelhança de enunciados com a aula de eletrostática. 3 pequenas esferas, A, B e C, estão alinhadas conforme a figura. Suas massas são 3m, 2m e m. A força de atração gravitacional que A exerce em C tem intensidade F. A força de atração resultante da ação de A em B tem qual intensidade? Então, tipo, tem que desenhar. Não adianta ficar lendo muito sem desenhar. Tenho aqui A, B e C, certo? Aí ele fala o seguinte, a atração de A em C vale F. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. F e F. A e C. Só que o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui quanto vale essa força. Essa força F, ela vale G vezes a massa do A vezes a massa do C dividido pela distância ao quadrado, 4d2. Eu já vou deixar isso aqui guardado, ó. Tá? Na aula de eletrostática, a gente fez exatamente isso com a força, gente. Tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui é um assunto que quando você estuda eletrostática e estuda isso, você está reforçando o conteúdo. Entendeu? Pode aparecer na gravitação, pode aparecer na eletrostática, que você vai conseguir lidar com isso da mesma forma. E aqui ainda tem uma coisa que eu acho mais fácil. Aqui a força é sempre de atração. Porque lá na eletricidade, depende do sinal da carga, você tem repulsão, né? Aqui não. Tá? Aí,
o que ele pede? Ele quer a resultante de A e B sobre C. Porque acontece o seguinte, gente. O B também atrai C. Então, tipo, eu tenho aqui uma outra força, que eu vou chamar de FCB. E aqui eu tenho FBC. Tá? Então, gente, o corpo C, ele está sob a ação de duas forças. Eu quero a resultante da ação de A e B sobre C. Então, vamos ter que calcular essa força azul. Quanto vale ela? Vamos calcular a força azul. FBC. Ela vale G vezes a massa de B vezes a massa de C dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Agora, eu tenho que calcular uma em função da outra. Tudo bem? Então, agora presta atenção que eu vou fazer, gente. Eu até peço que vocês me ajudem, para que se eu fizer cocôzinho, vocês me avisem. Ó, eu vou escrever assim, ó. FBC é igual a 2GM² sobre D². Concorda? Agora, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou isolar. Eu vou dizer que GM² dividido por D² é igual a FBC sobre 2. E agora eu vou substituir isso aqui, ó, nessa outra. Aqui em cima, ó. Porque eu quero relacionar uma força com a outra. Quero ver quantas vezes essa força é maior ou menor. Então, eu vou ter que encaixar uma fórmula na outra. Então, ó, quem é o F? O F, ele é 3GM² sobre D². Ah, 3/4, né? Ó. Peraí, deixa eu escrever direitinho. Vou escrever assim, ó. 3/4 de GM² sobre D². Ó. Então, essa parte aqui, ó, ela é igual nas duas equações. Então, eu posso dizer que F é igual a 3/4 vezes FBC sobre 2. Tá? Agora, eu consegui encaixar as duas equações de uma tal maneira que eu tenho uma força em função da outra. Então, eu posso dizer que FBC é igual a 8 Fs sobre 3. Esse é o valor do FBC. Tá? Eu peguei o 4 vezes 2 aqui, ó, 8. Passei multiplicando. E depois peguei o 3 e passei dividindo. Agora eu vou calcular a resultante. A resultante, gente, é a soma das duas. É a soma das duas. Então, eu vou ter isso aqui, ó. A força resultante é igual a F mais 8F sobre 3. Tá? Tira o mínimo, né? Dá 3F mais 8F, dá 11F sobre 3. 11F sobre 3. Tá? Que dá a alternativa E. Adão, peraí. Oi? O F seria
Esse F que você falou por último seria aquele F amarelo do A? Sim, sim, sim. Esse mesmo. Beleza. Você está falando desse daqui, né? Peraí, deixa eu apontar aqui para você ver. Você está falando desse F aqui Isso. ser esse aqui? É. Isso. Isso. E é esse mesmo que está aqui, ó. Tá? Nessa conta aqui de baixo. Beleza? Tranquilo, moçada? Fechou?